Olá, sou André Campos Lourenço e juntamente com Daniela da Silva Souza, Natália Fabiola Rocha Fonseca e Felipe Gottlieb, realizamos essa produção artística que pretende contar um pouco da história do teatro, utilizando o Teatro Lambe Lambe como objeto de pesquisa e de transferência de saberes. Toda história tem uma pré-história. Então, para contarmos a história do surgimento do que conhecemos como teatro, teremos que voltar à pré-história dele. Sabemos que muito antes da invenção das palavras, a humanidade já se valia de recursos cênicos como gestos, os movimentos, os sons, para expressar suas emoções. Por meio das danças e rituais, a comunidade dava vida às representações mitológicas rudimentares. Dionísio, segundo a mitologia grega, foi fruto de uma relação extraconjugal entre o deus Zeus e a princesa tebana Semele. Hera, tendo descoberto sobre a amante de Zeus, levou Semele à morte. Zeus, então, recolheu o filho no ventre da sua amante morta e colocou na sua própria coxa até o final da gestação. Nascido Dionísio, Zeus o entrega aos sátiros e ninfas. Ditirambos eram cantos líricos para glorificar Dionísio, interpretado e dançado por coreutas conduzidos por Corifeu. O ditirambo evoluiu para diálogos, resultando, segundo Aristóteles, na tragédia. Teatro, palavra grega que designa o lugar de onde se vê o espetáculo, o espaço do espectador. Só muito mais tarde o teatro será concebido como um edifício inteiro e depois a arte dramática. A palavra tragédia vem da palavra grega tragoide, que significa o canto do bode. Se caracteriza pela morte do herói, justificada pelas leis, pelo destino, pelo castigo dos deuses. A tragédia é o gênero mais antigo, tendo surgido provavelmente em meados do século VI a.C. Os temas da tragédia eram oriundos da religião ou da saga dos heróis, sendo raras as tragédias que debruçavam sobre assuntos da época, tendo Ésquilo, Sófocles e Eurípides como os nomes mais conhecidos da tragédia grega. Já a comédia passou a integrar os grandes festivais de teatro somente em 488 a.C., tendo tido, portanto, um reconhecimento meio século depois da tragédia. Da comédia antiga, apenas sobreviveram os trabalhos de Aristófanes, que se inspiravam na vida de Atenas e que se caracterizam pelas críticas aos governos, à educação e à guerra. Os teatros situavam-se ao ar livre, nos declives das encostas, locais que proporcionavam uma boa acústica. Inicialmente, os bancos eram feitos de madeira, mas a partir do século IV a.C. passaram a ser construídos em pedra. O teatro romano é uma construção típica do Império Romano, generalizada por todas as províncias do Império e que tinha a finalidade de servir para a interpretação de peças teatrais do período clássico. Todos eles se construíam com os mesmos materiais, tijolos e argamassa romana, e tinham a finalidade de atender ao ócio e à diversão dos cidadãos por meio de espetáculos. A famosa cultura do pão e circo. A Idade Média começa com as ruínas do Império Romano, após uma série de guerras e disputas por territórios. Durante a Idade Média, a Igreja Católica permaneceu ao lado das classes mais abastadas, recebendo uma grande extensão de terras obtidas em troca da salvação nos reinos de Deus. Para manter a influência e aumentar os seus domínios, o catolicismo transformou seus ritos e rituais cristãos em celebrações, transformando as festividades pagãs em novas datas a serem celebradas dentro das festividades cristãs, como foi o Natal e a Páscoa. Nesse sentido, as encenações foram usadas para atrair e fidelizar os moradores e trabalhadores dos feudos. Diferente do teatro medieval, que possuía um caráter mais religioso, o teatro renascentista apostou no teatro popular de caráter
cômico e burlesco, e na exploração variada de temas. As principais características do teatro desenvolvido durante o período da Renascença são o antropocentrismo humanista, textos improvisados, linguagem coloquial, caráter popular e cômico, e temas diversificados. A comédia dell'arte é uma das vertentes do teatro renascentista que esteve oposto aos ideais clássicos que surgiam nas artes durante a época da Renascença. De caráter popular e itinerante, esse tipo de teatro surgido na Itália no século XV veio contrapor o academicismo da época do Renascimento, por meio de uma linguagem coloquial. Os atores apresentavam os textos de dramaturgia em locais públicos, o que fez a comédia dell'arte se aproximar em partes do cenário do teatro medieval. Falar sobre o teatro jesuítico no Brasil é perpassar por vários elementos da colonização, como a presença dos jesuítas e sua importância para a empresa colonial, a consequência na formação cultural e educacional no Brasil, e ainda a busca constante da Igreja Católica por novos fiéis em terras americanas. O grande nome desse modelo de teatro no Brasil colônia é o padre José de Anchieta. Jesuíta, nascido nas Ilhas Canárias e ordenado padre já na Bahia, foi responsável por escrever a maioria das peças encenadas nesse período. José de Anchieta é considerado por muitos como importante para a formação da literatura e das artes cênicas no Brasil. Konstantin Stanislavski nasceu em Moscou em 7 de agosto de 1938. Foi um ator, diretor, pedagogo e escritor russo de grande destaque entre os séculos XIX e XX. Stanislavski é mundialmente conhecido pelo seu sistema de atuação para atores e atrizes, onde reflete sobre as melhores técnicas de treinamento, preparação e sobre os procedimentos de ensaio. Embora pensadas para o teatro, suas proposituras cênicas são largamente utilizadas por artistas de cinema e televisão. Foram muitas as transformações no teatro brasileiro, surgindo apenas na primeira metade do século XX os primeiros grupos teatrais verdadeiramente nacionais. No século XX, o teatro se torna uma linguagem mais autêntica no país. Companhias nacionais surgem a partir da década de 30. Durante os anos em que ocorreu a ditadura militar, entre 1964 e 1985, a linguagem teatral sofreu perseguição e censura, assim como todas as manifestações artísticas, principalmente nos anos 60 e 70. Portanto, alguns atores e dramaturgos tiveram que deixar o país ou só conseguiram realizar as montagens de espetáculos anos depois. O teatro brasileiro conquistou um lugar de destaque na cena cultural do país, sendo reconhecido também internacionalmente. Interessada na experiência corporal e na ação do artista em situações extremas, a arte da performance visa exatamente desestabilizar o cotidiano por meio da transgressão e da ruptura, promovendo ações artísticas marcadas pela diferença. Marina Abramovic é uma artista performática que iniciou sua carreira no início da década de 1970 e manteve-se em atividade desde então. Considera-se a avó da arte da performance. Seu trabalho explora as relações entre o artista e a plateia, os limites do corpo e as possibilidades da mente. O Teatro Lambi Lambi foi criado em 1989 pelas bonequeiras nordestinas Denise de Santos e Yasmine Lima. É uma linguagem de formas animadas que ocupa um espaço cênico mínimo, formado por um palco em miniatura, confinado em uma caixa preta de dimensões reduzidas. Nesse espaço são apresentadas peças teatrais de curtíssima duração através de manipulação de bonecos, geralmente para um espectador por vez. Seu nome faz referência aos fotógrafos lambi-lambi, que trabalhavam em praças e parques de várias cidades do Brasil no início do século XX. Você já sentiu estar dentro de algo que está sendo inventado naquele exato momento e ter a impressão que futuramente vão estar falando daquele invento? O teatro pandêmico é um desses inventos que temos a impressão que será estudado futuramente. O teatro é a arte da presença,
Com a pandemia, a presença foi questionada. No teatro pandêmico, a presença física foi trocada pela virtual. As palmas se transformam em likes e o ingresso virou QR Code, Pix, PicPay e chapéu virtual. O teatro tem mais de 2000 anos de existência e mesmo assim, ele segue se reinventando.